Olá pessoal, a gente está começando agora mais uma edição do ABC da Notícia aqui na Band News FM, que você já sabe é o nosso programa semanal, que traduz as notícias da semana de forma acessível. Enfim, pegamos os principais termos e temas da semana e traduzimos para você ouvinte e para quem está nos vendo no YouTube, para você internauta. Eu estou hoje aqui com dois convidados muito especiais e um tema que eu tenho certeza que está fazendo parte da vida de todo mundo aqui. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou Alexandre Sayad, sou educador e jornalista especializado em educação. E hoje, infelizmente, eu estou aqui no comando do programa sozinho, já que a nossa querida jornalista e âncora Maria Cristina Poli precisou se ausentar só esta semana. Semana que vem ela está de volta com a gente. Então hoje eu apresento sozinho o nosso ABC da notícia. Olha, eu teria muitas maneiras de começar o programa aqui falando sobre o nosso tema, porque eu acho que está todo mundo mergulhado nisso. Mas antes eu queria pedir para você que está em casa escrever no WhatsApp da rádio e mandar sugestões de pauta, ideias, críticas, comentários, elogios também pode, caso você queira, pra gente aqui do ABC da Notícia. Só lembro que o programa é gravado, eu não vou conseguir direcionar a sua pergunta para os entrevistados, mas um comentário depois sempre vale a pena. O WhatsApp da Band News FM, você que é ouvinte, já deve saber até de cabeça, é o 11 999 592 100. E hoje a gente vai falar de uma pauta quentíssima, que mexe, vamos dizer, com o âmago do ser humano, e ao mesmo tempo que mexe com a nossa curiosidade, talvez um lado até meio obscuro nosso, ele também implica na nossa vida em questões de privacidade, implica de maneira prática na vida cotidiana, eu diria assim. A gente vai falar um pouco no que está por trás desses podcasts, séries, filmes, do que tem sido chamado de true crimes, né, ou crimes verdadeiros. Exemplos: A Mulher da Casa Abandonada, produzido pelo UOL Folha de São Paulo, ou o caso do assassinato da atriz Daniela Pérez, agora produzido pela HBO Max. Ou indo para o cinema, a gente tem Era Uma Vez em Hollywood, que é de 2019, do Quentin Tarantino, mas retrata um período obscuro da história de Hollywood, que é a morte da Sharon Tate, grávida, na época mulher do cineasta polonês Roman Polanski, né? Todos esses produtos culturais que a gente consome avidamente têm por trás crimes verdadeiros. E tem uma implicação em privacidade. No fundo, a gente está falando de privacidade, não só de quem está envolvido, mas também das vítimas. Não é? E personagens reais que são retratados muitas vezes. E para conversar esse tema comigo aqui, olha, eu queria que esse programa de hoje tivesse 1 hora, porque a gente tá fora do ar, falando muito aqui, e são duas pessoas formidáveis, dois super profissionais, que já aqueceram aqui muito, mas eu falei para ele, guardem algumas frases para a gente poder falar no ar para vocês. Então eu queria dar minhas boas-vindas à doutora Marcela Berger, que é advogada especialista em direito digital e novos modelos de negócios. Ela é sócia coordenadora do departamento tributário da ABCP Advogados. E eu achei muito bacana isso, ela falou, olha, diz que eu sou mãe da Helena, bailarina e maratonista. Então, eu estou apresentando, doutora Marcela, muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, tratando de um tema de tamanha relevância para toda a sociedade. Sim, imagino, o prazer é nosso. Eu estou falando assim feliz porque o tema é meio pesado, então eu preciso tratar dele de uma forma mais leve, né, Maurício? Eu queria apresentar o nosso segundo convidado, que é o também doutor Maurício Felício, da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Ele é professor, ele tem um mestrado, olha que curioso, a gente vai falar disso, um mestrado sobre direito ao esquecimento, que é um tema que a gente pode explorar aqui, e um doutorado sobre privacidade e internet, não é? Como eu disse, ele é professor da SPM, e ele tem como foco dos estudos, da prática dele, a comunicação e tecnologia, não é? Como, de certa maneira, a tecnologia influencia na nossa vida cotidiana. Doutor Maurício, brigadíssimo pela presença, é uma honra ter você aqui. A honra é minha e doutor já dá um peso, né? Então, tá tudo bem, tô feliz de estar aqui, feliz de estar falando com vocês também. É um prazer, Alexandre, é um prazer, doutora Marcela, agora sem doutora. Né? Mas a gente tá aqui num clima muito bom, porque eu acho que o entrosamento aqui é muito bom. Mas a gente vai falar de um assunto que é bem peculiar
bem pertinente. Estamos no centro de tudo que está acontecendo agora com bons exemplos, né? Então, é um assunto mais pesado, mas a gente vai tentar deixar ele um pouquinho mais leve. Perfeito. No entendimento. É, isso mesmo, exatamente. Esse é o objetivo e, assim, já que você tocou nesse assunto, quer dizer, as histórias, né? Desde que o homem é homem, são as histórias que cativam a gente, né? Das cavernas a gente é movido por histórias, né? Da idade da pedra. Agora, a gente está agora imerso, eu vou começar com o Dr. Maurício, pedir licença para a doutora Marcela para começar por ele, que é o seguinte, a gente agora está imerso em histórias de crime reais, né? De crimes reais que acontecem na vida, que são adaptados, né? Eu queria saber, assim, de uma maneira clara, o que são os true crimes, essas séries de true crimes, né? Primeiro. E depois eu queria entender como isso afeta, quer dizer, como isso mexe com o ser humano num lado talvez um pouco obscuro da gente querer rever coisas que não são das mais agradáveis de serem revistas. É uma pergunta muito boa, Alexandre, porque quando a gente fala de true crimes como um novo tipo de produto da mídia, né? Então, um outro tipo de coisa que a gente pode consumir no dia a dia como narrativas. Então, o primeiro ponto é, nós somos consumidores de narrativas, somos consumidores de histórias. E vamos colocar dentro de um contexto que é bem interessante, no sentido de, se eu não pensar sobre isso, eu não consigo colocar no lugar certo, que é, a gente está vindo de uma pandemia, colocou todo mundo em casa, a gente queria contato com as pessoas. Então, o que nós, como seres sociais, ou seja, que precisam do outro, precisam da conversa, do diálogo, do contato com o outro, o que aconteceu com a gente? Do nada, a gente teve que aprender a ter esse contato muitas horas seguidas só por meio do digital. Então a gente sente falta das pessoas, a gente sente falta de várias coisas, de estar com o outro. Então acaba que a gente tem certas carências, certas necessidades. Então quando a gente fala de true crimes, são narrativas, histórias sobre crimes reais que são produzidas como uma narrativa para ser consumida via podcast, via outras plataformas, mas que tem, de certa forma, um objetivo de informar ou reinformar, trazer essa discussão de volta, dependendo da discussão, como no caso da Mulher da Casa Abandonada, que tem uma discussão muito pertinente para os dias de hoje ainda, e que parecia que estava esquecida, da questão da exploração do trabalho, da relação do trabalho escravo moderno. E também além da informação e da notícia, é um tipo de infotenimento, ou seja, um entretenimento informacional. Então, se a gente tivesse que definir true crimes, na realidade, um produto para ser consumido, para entretenimento informacional, que traz algumas pautas de volta. Algumas que estão mais próximas, outras que a gente achava que estavam esquecidas. Né? De certa maneira, a gente está mais uma vez falando de histórias, né, doutora Marcela? E aí, eu vou só situar o que o doutor Maurício colocou aqui, que A Casa da Mulher Abandonada é um podcast que você pode escutar pelo UOL, que trata da vida da Margarida Bonetti, que é uma senhora que cometeu um crime há 20 anos nos Estados Unidos, de cárcere privado, abuso, regime de semi-escravidão, foi condenada e hoje ela vive nessa casa em Higienópolis, que é um bairro aqui de São Paulo, uma casa abandonada, no meio de lixo, com a cara maquiada de branco. Ela tem um comportamento delirante, né? Um comportamento que as pessoas não entendem muito bem social. Doutora Marcela, quando a gente fala de uma história como essa, que está todo mundo escutando, só comenta disso, a gente está falando de uma pessoa que está viva, Sim. que não tem um processo aberto contra ela, que, enfim, que nem nos Estados Unidos nem no Brasil, diga-se de passagem. A gente está falando de familiares que podem estar vivos, que têm o mesmo sobrenome que ela e que estão por tem, aí, né? e que Tem, existe, exato. E a gente, no caso de Higienópolis, né, a gente teve uma questão muito evidente que foi a movimentação acerca da vizinhança. Sim. Daquela casa, porque gerou uma espécie de um turismo mórbido lá, onde a vizinhança começou a reclamar que não tem mais paz. Sobem no muro dos prédios vizinhos para verem a tal casa. É um ponto instagramável, né? Exato, No virou mínimo. um ponto instagramável. Minha pergunta é, a gente pode ter privacidade na nossa vida, mesmo que a gente tenha cometido um crime horrendo e virar assunto para um podcast? Quando a gente fala em privacidade, né, até o que a gente estava conversando aqui antes de começar o programa,
a gente tem sempre uma dualidade entre a curiosidade e a privacidade, né? A gente, até conversando com o Maurício, a gente chegou àquela conclusão, né? Eu quero a minha privacidade, eu quero que a minha privacidade seja preservada, direito constitucional, mas eu quero a sua também. Porque eu quero saber exatamente, a minha curiosidade, ela permite que eu infrinja a sua privacidade, né? Tanto é que quando a gente ouve esse podcast, por exemplo, muitas pessoas, elas iam tentar até analisar, ver a vida dessa mulher através do jardim dela, né? Então, assim, ver o que está acontecendo além das fronteiras ali da casa dela. Então, não era apenas quando ela se expunha em janela ou alguma coisa nesse sentido. E grande parte das pessoas, e aí a gente vai para a questão da curiosidade e dessa informação que acaba virando um entretenimento, grande parte das pessoas nem sabe o que aconteceu efetivamente ali. É uma casa abandonada, gigantesca, no meio de um bairro nobre de São Paulo, com uma personagem, no mínimo, peculiar. Então, muitas pessoas não entendem a que se refere tudo aquilo. E simplesmente porque viram parte de uma notícia, ou souberam da existência disso, acabou virando um ponto turístico, né? Então, é muito difícil hoje em dia a gente ter uma privacidade 100% preservada, né? Existem sim alguns elementos, existem sim alguns instrumentos e ferramentas para a privacidade, mas o exercício da curiosidade e essas mesmas ferramentas, muitas vezes, elas permitem que a privacidade das pessoas seja invadida. Eu dou até um outro exemplo, doutora Marcela, por exemplo, existe um turismo mórbido pelo mundo, né? Você vai a Londres, você pode fazer o tour do Jack o Estripador. E você faz o tour do Jack o Estripador por lugares que as pessoas moram lá. Quer dizer, não é mais um parente do Jack o Estripador nem das vítimas, mas tem pessoas nas casas, né? Alguns pontos dos Estados Unidos também isso é possível. Quer dizer, minha pergunta agora é assim, essa vizinhança, quer dizer, que tem aparecido na mídia, não é? Reclamando por um direito à privacidade. Sim. Existe esse direito para elas? Existe assim, né? A gente tem um direito à paz, um direito à moradia e tudo mais. Eu acho que assim, você acaba tendo uma dualidade, porque por outro lado eu não tenho como impedir que aquelas pessoas estejam ali, né? Porque por outro, a gente tem aí, são os direitos constitucionais, né? Tentando falar de uma forma muito simples. Eu tenho a privacidade versus o direito de locomoção. Vou fazer o quê? Vou fechar a rua? Mesmo ela, teoricamente, independentemente, né? Eu sei que existe um processo até para que ela seja considerado abandono de incapaz, enfim, está sendo analisado se ela tem condições de gerir a própria vida ou não, mas até segunda ordem ela é proprietária de uma residência e ela pode ir e vir, entrar e sair, por mais esquisito que seja tudo aquilo. Né? Então eu acho que assim, hoje em dia é muito difícil de você conseguir ingressar com algum tipo de medida para que cesse essa movimentação toda, por mais desagradável que seja. Perfeito. O Chico Felitti da Folha fez um grande trabalho jornalístico mesmo no podcast, né? A gente trouxe esse assunto aqui para abordar, vamos dizer, um aspecto que é uma consequência do podcast, mas ele é muito bem feito. Inclusive, ele teve o trabalho de escutar todos os lados. Quer dizer, ele trata de temas, como o Maurício mesmo disse, muito contemporâneos e importantes, mas ele acaba abordando outros também. Maurício, você falou da questão do tempo que a gente ficou confinado, né? Sim. E que isso despertou, de certa maneira, uma sede por contatos e histórias, e a gente está mais em contato com o digital agora. Mas essa onda de true crime, ela é global. Né? A gente vê séries também no Netflix, em outras plataformas de streaming, que têm abordado minisséries, 3, 5, 7 capítulos de crimes reais, né? Ao comportamento humano digital, entre humano e máquina, né? A que você atribui, fora a nossa pandemia, essa certa sordidez da alma humana por crimes? Tem um caminho aqui, eu vou me permitir alguns ensaios rápidos, mas se a gente for olhar o porquê que a gente olha, a gente busca muito isso, de certa forma, vou fazer aqui um parênteses, dentro da psicologia a gente tem o Eros e o Thanatos, né? Tem uma discussão lá atrás se esse impulso de viver e o impulso de morrer eram separados ou não. Impulso de viver é fácil, né? Eu quero viver a vida, curtir. Mas e o impulso de morrer? Aqui eu tenho um bom exemplo. E eu tenho ele aflorado quando eu estou num avião.
Quando eu tô no avião, fecha a porta, tá todo mundo ali tenso, eu tenho um impulso de gritar bomba, não sei porquê, sabe? De repente, grito bomba, vejo o que acontece. Não façam isso em casa, Não façam hein, isso, pessoal? gente, por favor. Mas um bom exemplo é, já olhou para uma janela e pensou assim, nossa, e se eu me jogasse daqui? A gente tem, às vezes, esse pensamento. O que significa isso? Significa que a gente não quer morrer, eu não quero morrer quando eu olho a janela. Mas eu me pergunto, será que a vida vai ser tão intensa nesse pequeno período? Então, essa discussão lá na psicologia de querer viver e esse impulso que é o Thanatos, talvez esteja no mesmo lugar. Ou seja, o impulso de viver intensamente e sentir intensamente. Então, colocando as duas coisas juntas, imagina que a gente ficou tanto tempo confinado sem outras pessoas e do outro lado eu tenho um produto de entretenimento que me traz sensações muito fortes. E rápidas, né? E É rápido rápidas. e é de fácil acesso, né? É de fácil acesso para conexão e desconexão. Se eu achar que tá forte demais para mim, eu posso desligar. Mas todas as outras coisas parecem tão leves, tão superficiais, que às vezes um entretenimento que tenha um vínculo com algo tão forte desperte algo dentro de mim. Então nós estamos aqui falando de pessoas que de alguma forma ficaram anestesiadas de tanto digital, de tanta tela, de tanto consumir informação o tempo inteiro, que chega uma hora que ela quer alguma coisa que pegue um pouco mais dentro dela. Perfeito. E às vezes é pela fé, às vezes é pela dor, às vezes é pelo espanto, às vezes é pelo horrendo. Mas o que a gente está buscando? Sentir que estamos vivos, através do que a gente consome na comunicação. Você acha que isso pode regredir? Olha, eu já... Não, é isso, uma por dúvida favor, minha, né? não, Porque eu é. acho que se a gente teve uma movimentação para esse caminho em razão da pandemia e, enfim, já estamos em uma outra fase da situação, será que isso regride ou, na sua opinião, ou virou um hábito e nós já estamos viciados em informação? Marcela, como produto midiático, regride não. Regride não. Se a gente pensar no pêndulo histórico, o que vai acontecer, mais ou menos, vamos ter momentos em que a gente vai consumir muito disso e momentos em que a gente vai consumir pouco. Mas deixar de existir esse produto que é o true crime não vai deixar. E eu tenho um exemplo, inclusive, a Alexandre estava falando, a gente vai lá no roteiro de Jack Estripador. Eu vou dar uma anedota aqui, mas que é real. Na minha lua de mel, fomos para alguns lugares na lua de mel, minha esposa e eu, e um dos lugares foi o Coliseu. Tadinha da minha esposa, ela tinha tanta expectativa de um momento maravilhoso, e eu entrei no Coliseu dizendo... Muita gente morreu aqui. Muita gente morreu aqui. Cristãos foram assassinados aqui. E assim, aí eu De forma cruel, não foi qualquer morte. Ali saíam os corpos, né? Comido por... Então, enquanto uma parte de nós, grande parte de nós, já olha para o Coliseu com um aspecto histórico, mas também com um aspecto de quão bonito ele é, colossal ele é e tudo mais, algumas pessoas estranhas como eu olham para aquilo e falam, mas tem gente que morreu aqui. Então, ou seja, cada um de nós vai se conectar com uma parte da narrativa. Algumas pessoas se conectam porque é do bairro, outras porque elas precisam sentir que elas estão aplicando alguma coisa como um senso de justiça, por exemplo, Exato. Através do podcast. Exato. A gente cria relações com significados diferentes, né? Veja o Pelourinho em Salvador, que foi um lugar de muito sofrimento, né? Ele ressurge com uma outra proposta, de não se esquecer daquele sofrimento, mas de ressignificar aquele Sim. sofrimento com a Fundação Casa de Jorge Amado, com algumas ações que acontecem Perfeito. lá para a reafirmação do povo negro, né? A gente, antes da nossa quebra, a gente estava falando da privacidade da pessoa olhando para um ser humano biológico e existente psicológico que está andando por aí, né? Em tempos digitais, a gente é transformado em bits, em dados também. Quer dizer, existe uma outra camada da nossa privacidade, que é a camada dos dados, né? Que não são só os nossos dados que a gente digita, mas é o nosso comportamento digital, uma série de coisas. E eu fiquei imaginando, até conversei com vocês antes da gente entrar no ar, quer dizer, com tantos nomes expostos, né? Nomes, endereços, datas, é muito fácil obter, para quem é esperto, um dado de CPF, um dado complementar, um dado de e-mail, de endereço, né, da pessoa na internet. Quer dizer, como é que a gente se garante hoje, eu sei que tem uma lei, gostaria que você falasse, como é que a gente se garante hoje na privacidade de dados online? Legal. Bom, primeiro assim, o que são os dados, né? Os dados nada mais são do que as informações, de uma forma muito simplista. São informações que me permitem chegar a determinada pessoa.
Então a gente tem aí os dados pessoais, que são aquelas que definem as pessoas, então um RG, um CPF, como você falou, um endereço de e-mail, e tem o que a gente chama de dados sensíveis. A legislação ela faz a diferenciação entre esses dois dados, né? Esses dois tipos de dados. Os dados sensíveis, eles me dão mais características sobre a pessoa, em termos de saúde, em termos de religião, posicionamento político, enfim. Né? Hoje, como você corretamente falou, qualquer curioso consegue jogar uma informação na internet e ter aí um bom histórico sobre o que acontece, né? Inclusive em termos de processos que estão em trâmite, né? Seja na Justiça do Trabalho, seja na Justiça comum. Né? Existem até softwares hoje em dia que eles já fazem essa busca para nós, né? Recentemente, né, mais especificamente em 2020, entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Né? Aqui no Brasil essa lei é uma novidade, no exterior ela já não é tão nova assim. Origem europeia, né? Exatamente, exatamente. E basicamente ela visa o quê? Proteger esses dados. Há quem diga, e eu concordo, que os dados eles são assim, a moeda do futuro, o maior ativo que nós podemos ter. Né? Essa venda de dados ela acontece muito exatamente até para direcionar, sejam as informações que nós estávamos contando, sejam as compras, enfim, para direcionar, os algoritmos conseguem direcionar aquilo que você vai consumir de acordo com o seu perfil. Né? E essa lei, ela traz exatamente algumas diretrizes para as empresas que possuem acesso aos dados pessoais dos indivíduos da sociedade, de que forma que elas devem tratar esses dados. Então, muita gente já deve ter percebido, abre a internet, está lá os cookies. Aqui eu utilizo cookies, você autoriza, não autoriza, enfim. Então, existem algumas travas que estão sendo colocadas pela legislação para a utilização desses dados. O que eu posso fazer com isso? Porque é muito comum, né? Acho que até essa vida digital, a gente acessa um site, já inclui as nossas informações, inclui dados básicos, mas que podem sim direcionar mais informações nossas com uma grande invasão aí de privacidade e as pessoas muitas vezes não sabem. Então, inclusive a lei, por exemplo, ela tem uma questão muito básica. Olha, todos os dados pessoais daquele indivíduo que você for se utilizar, ele tem que saber para que você está usando isso. Qual é a finalidade? Olha, eu estou te pedindo essa informação, eu vou usar para tal coisa, eu vou disponibilizar para tal pessoa, enfim, para tentar evitar ou minimizar aquela coisa assim, pô, mas onde recebi um e-mail, onde é que conseguiram meu endereço de e-mail? De onde veio isso? De onde veio essa promoção, né? É óbvio que a gente tem ainda um caminho longo aí pela frente para que os dizeres da legislação aí transformem um pouquinho aí a atuação da sociedade, mas essa lei ela já está em vigor e as empresas já há um bom tempo estão se preparando para isso. Sim, eu estava imaginando aqui, lembrando, obrigado Marcela, a gente lembra do livro A Sangue Frio, do Truman Capote, né, do escritor, jornalista americano, publicado em 1966, que na verdade é um livro sobre um true crime. Agora, você imagina o acesso a dados em 1966, como era escasso. Sim. E hoje em dia, um caso real abre portas para muito acesso a dados, né, e muitas questões ligadas à privacidade de todos os envolvidos. Você né? tem uma facilidade muito grande de acesso e uma facilidade muito grande de divulgação. Divulgação também. Né? A gente acabamos de mencionar aqui uma situação que foi feita através de um podcast, todo um trabalho e foi direcionado através disso. Enfim, lá ele teve que escrever um livro, buscar uma editora, publicar, né? Então você tem uma facilidade muito grande hoje em dia. Muito Exatamente. O Quentin Tarantino, aliás, só para situar, o Truman Capote é sobre um assassinato de uma família inteira no Kansas, nos Estados Unidos, né? E é muito bem escrito, uma mix de jornalismo e literatura, lá o que foi chamado de jornalismo literário, né? Durante um tempo. Agora, Era uma Vez em Hollywood, o filme do Quentin Tarantino, de 2019, há 3 anos, ele retrata a narrativa da morte de Sharon Tate, que era uma aspirante atriz, uma atriz iniciante, casada à época com Roman Polanski, fim da década de 60 em Hollywood, que foi morta por uma seita, uma seita liderada pelo Charlie Manson, foi morta de uma forma horrível, grávida. E a irmã da Sharon Tate, a Deborah Tate, teve objeções a princípio por reconstituir a história. E, na verdade, em Hollywood esse filme ficou... Eles ficaram um pouco receosos em fazer esse roteiro, porque ia tocar numa história muito mórbida. Agora, depois, a Deborah Tate falou... Bom, primeiro que
como bom Tarantino, ele subverte a história. Ele não segue a risca, não vou dar spoiler, não vou falar como, mas ele subverte a história. Mas a Deborah Tate, ela falou, poxa, por que não retomar essa história com outro olhar? E ela, no fim, ajudou ele fornecendo dados, informações. Ela ajudou o Tarantino na reconstituição da própria morte da irmã, né? Era a irmã da Sharon Tate. Agora, doutor Maurício, a gente daqui a 30 anos... Vão ser 50 anos do caso da mulher da casa abandonada. Mas a família Bonetti vai continuar viva, vão ter os bisnetos, os tataranetos dela, talvez até os netos aqui. As pessoas... Ela tem o direito de forçar que esse crime seja esquecido em termos de memória pública? Ou esse direito ao esquecimento, eu sei que o ano passado houve uma votação, queria até que você falasse no STF, né, na verdade, proibindo, né, a questão do direito ao esquecimento, ou seja, não pode se apagar isso da internet. Tem alguns casos, e aí lá na votação do ano passado, na manifestação do Supremo no ano passado, principalmente a questão crucial é qual direito é o que pesa mais, o direito do indivíduo, uma pessoa, duas pessoas, ou da sociedade inteira, dependendo do caso. Então, casos como esse, uma pessoa que foi condenada ou que passou por algo próximo disso e que está sendo investigada sobre maus tratos ou sobre racismo, sobre trabalho escravo, pensa, investigada é uma questão, condenado é outra questão. E olha que peculiar, quando a gente tem um investigado, mas a opinião pública já condenou, o que acontece? Então, o direito ao esquecimento, como a gente cita, ele não é em si uma lei sobre o esquecimento. Ele é um termo que, apesar de falar direito ao esquecimento, ele está tentando dizer que nós queremos ter o direito de dizer como nós queremos ser lembrados. Isso parece simples. Então, para as pessoas que não têm nenhum problema, não infringiram nenhuma lei, não fizeram nada de errado, fizeram coisas boas na vida, que bom, as pessoas vão contar a nossa história de um jeito muito próximo de algo que provavelmente a gente vai gostar. Mas não precisa ser um grande crime, né? Pode ser uma coisa que você simplesmente não quer que as pessoas saibam. Que você tem uma coleção peculiar, ou que você tem um carro diferente. Não necessariamente você quer que as pessoas do mundo inteiro saibam disso. Então, na tua pergunta, Alexandre, tem uma coisa muito boa. O neto desta pessoa, daqui 20 anos, ele vai conhecer alguém. Aquela criancinha vai conhecer alguém. Essa pessoa vai fazer o que a gente já faz na internet. Deixa eu pôr o nome dessa pessoa ali, né? A gente já faz isso quando a gente tá ali na paquera. E o que essa pessoa vai encontrar? A avó desse indivíduo vai falar, eita, em que família eu tô entrando? Então, esse neto, essa neta, esse bisneto, não necessariamente tem qualquer vínculo de comportamento, conduta, mas ele vai receber um pouco da opinião pública sobre ele. E um segundo ponto, e aí, doutora Marcela consegue melhor do que eu falar sobre isso, que o direito, ele diz que a gente só pode ser punido uma vez por um crime. Exato. Né? E no caso dela, até é interessante que a gente fale, o crime está prescrito, né? Não, primeiro... Ainda tem ela não vai ser condenada, ela não pode... Sobre ela, primeiro Exato. que ela não foi acusada, ela diretamente, até onde eu me lembro, ela não foi acusada. Foi o marido Então, que, inclusive, foi preso. já cumpriu pena cumpriu e tudo pena. mais. Exatamente. Aliás, é exatamente... A fala dela vai muito em consonância do que você falou. Porque a fala dela, ela falou, olha, não é porque eu fui casada com ele, porque eu estava de acordo, eu não sabia, não sei o que lá, enfim. Então, para ela já pega a pecha do marido, vamos dizer assim, né? Do Sim, ex-marido, sim. no caso, né? E eu não quero nem fazer um grande juízo de valor Claro. sobre quando a gente pensa, você tem um trabalho análogo à escravidão, você conviveu e você fez parte, mas... Sem entrar no mérito. Mas a questão é, prescreveu ou não prescreveu, se ela tivesse sido condenada e concluísse a pena, o que o direito brasileiro inclusive fala, que é o que a gente pode de fato chamar de direito ao esquecimento, é que essa pessoa tem o direito de recomeçar. E por que isso acontece? Imagina que você, em um momento desviado da tua vida ou de muita necessidade, entrou no mercado e roubou um saco de pão. E você foi condenado. E a tua condenação diz que você tinha que passar 2 meses na prisão. Você passou 2 meses. A sociedade falou que essa era a pena. Só que a hora que você sai, eu vou lá e coloco a sua foto no jornal, eu tô te punindo de novo. Sim.
em algo muito sensível, que é como as pessoas olham para quem você é. Então você não pode mais... É um julgamento moral. É um julgamento moral que te acompanha para Sim, sempre, tá certo. e você não consegue mais reeditar a tua vida, começar de novo. Sim. Então, ou a gente acredita que o direito vai punir para essa pessoa, passada pela punição, ela poder reconstruir a vida dela e começar uma vida onde o crime vai ser esquecido porque ela pagou a pena dela, ou a opinião pública vai continuar punindo essa pessoa. Então, quando a gente fala de direito ao esquecimento, às vezes a gente pensa naquela pessoa que quer ser esquecida por aquilo. Antes de se perguntar sobre aquela pessoa, vamos colocar no coletivo. Nós, como sociedade, permitimos que as pessoas comecem de novo? Tem um caminho para a pessoa que errou criar uma nova vida correta e que vai fazer o bem para a sociedade e para outras pessoas? Essa resposta tem que vir primeiro. No fim, é a pergunta se a punição gera... Se a punição do sistema Gera uma redenção. gera uma redenção e gera uma reconstrução, né? Exatamente. De vida, ou se é simplesmente a punição pela punição. Exato, né? e aí a gente entra num sistema complexo que é Exatamente. mandar alguém para a cadeia reforma a vida dessa pessoa. Né? São os remédios jurídicos, não é? Que a gente fala lá. Exatamente. Mas olha, puxando Mas e o sair, né? Exato. E agora, puxando aqui, eu queria saber, doutora Marcela, você acha que essa decisão do STF foi acertada de acordo com outras, assim, do mundo, né? Porque, no fundo, uma questão que na época ululou muito foi a questão da Xuxa no filme... Sim. Do Amor Walter Estranho Hugo Cury, Amor Estranho Amor, há muito tempo atrás, e que ela queria, quer dizer, tirar esse filme dos índices de buscadores, seria um direito ao esquecimento daquilo, e nesse caso específico ela perdeu. Né? E perdeu por ser um acervo cultural. Era um produto de uma época cultural específica. Mas e aí, a gente tira isso de lá pela lei? Né? Hoje, pelo que a gente tem pela lei, não. Né? Fato é que não tem. Né, eu acho que assim, o mundo ele caminha muito, né? Os outros países, aí, tratando de uma questão de um direito comparado, ele caminha muito entre qual seria a necessidade daquela informação para um benefício comum, né? Sempre tentando ver aí o que a gente chama de soberania popular, né? Então, assim, minha opinião, eu tenho uma opinião pessoal com relação a isso, mas hoje em dia no Brasil a gente não tem uma obrigatoriedade, a necessidade de fazer toda uma movimentação para isso, né? Estava até falando lá fora que é mais barato, inclusive, você lembrar do que você esquecer. Né? É muito mais difícil, né? É muito mais fácil a gente registrar qualquer tipo de situação do que efetivamente retirar qualquer tipo de rastro ou de lembrança sobre uma determinada situação. Então, hoje no Brasil nós não temos isso, uma legislação específica, talvez em alguns processos específicos, enfim, mas não tem uma regra geral para isso. Perfeito. Eu acho que o direito ao esquecimento vale um episódio só sobre isso, porque a gente tem muita coisa para falar. Olha, infelizmente hoje nosso tempo chegou ao fim. Já. Eu quero agradecer muito aos nossos dois convidados de hoje, a doutora Marcela Berger, advogada, especialista em direito digital, e ao doutor Maurício Felício, comunicador, professor da SPM, doutor em privacidade e internet. Olha, eu juro, eu ficaria aqui... rendia mais. Não, ficaria aqui o dia com vocês. Um cruzamento muito bom. Muito bom. Tô bom. me controlando aqui para não começar devagar. Eu espero que a gente tenha deixado claro para os nossos ouvintes tudo, mas vocês falaram de um jeito muito claro que é o nosso objetivo e foi espetacular. Que bom. Obrigado. Obrigada. Olha, gente, a gente hoje fica por aqui. Vamos fazer outros episódios, eu vou convidá-los de novo. Eu queria agradecer, como sempre, a colaboração para as redes sociais da Thalita Moreto e aqui pela Band News FM, o apoio operacional é do Gustavo Giovanni e a coordenação do Renan Suquevicius. Se você tem alguma ideia para mandar para a gente, de pauta, sugestão, quer elogiar, quer criticar, use o WhatsApp da Band News, que é o 11 999 592 100. Eu sou o Alexandre Sayad. Semana que vem eu volto junto com a Maria Cristina Poli, para os fãs da Poli não ficarem tristes, ela está aqui de volta, em mais um ABC da Notícia. Foi espetacular, um abraço e nos encontramos lá. Tchau.